Olá, queridos. Eu sou o Kiko, trabalhador do Consolador de Jandira, e hoje nosso estudo falará sobre Eurípides Barçanufo, o educador, o médico, e esse estudo vem se somar a vários outros que serão feitos em comemoração, em alusão à Semana Espírita, divulgada pela USE de Cotia, e teremos durante a semana, sempre com foco em Eurípides Barçanufo, todos os dias um objeto de estudo diferente desse homem maravilhoso, este homem que tanto contribuiu e contribui ainda em espírito para a causa do espiritismo. Tá bom? Quero convidar vocês a fecharem os seus olhos, se assim se sentirem confortáveis, para que juntos façamos uma prece de abertura e de preparação. Louvado seja Deus, nosso Pai, que nos dá a oportunidade da reencarnação. Louvado seja todo o seu amor por nós, seus filhos imperfeitos, que ainda em processo de evolução, falhamos e tropeçamos constantemente, porém, sempre amparados pelo seu amor e pelas mãos de nosso Mestre Jesus. Queremos pedir a toda a horda, a toda a pleiade de bons espíritos que possam nos iluminar, nos orientar através do estudo de hoje, fazendo com que esse estudo floresça e desperte em nossos corações a máxima da doutrina espírita que diz: fora da caridade não há salvação. Louvado seja Deus por esse amor. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Louvado seja Deus por todo o seu amparo e todo o ensinamento de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Nós poderíamos falar aqui hoje o dia inteiro. Se eu pudesse, ou se eu fizesse, daqui até o final dos meus dias, cada vez que convidado eu fosse a palestrar, a ministrar um estudo numa casa espírita, e eu falasse só de Eurípides Barçanufo, eu provavelmente voltaria à pátria espiritual sem ter terminado minha tarefa. Porque é tanto exemplo na caridade e, ao mesmo tempo, é tão brilhante nas questões mediúnicas que nós esgotaríamos argumentos para mostrar em palavras o quanto santo, no sentido literal da palavra e não no sentido religioso, o nosso amado e querido Eurípides Barçanufo. No domingo já teve a nossa irmã Adriana Bazan falando sobre o amor através de Eurípides Barçanufo. Na terça-feira, o Leone falará sobre a mudança, né, a conversão de católico para espírita, de Eurípides Barçanufo. E esse amigo aqui que vos fala vai falar hoje sobre o educador, o médico, Eurípides Barçanufo. Eu confesso que para mim é bastante difícil fazer e falar sobre esse assunto hoje, porque, de novo, a vontade, quando você começa a ler e estudar sobre
Eurípides Barçanufo mais profundamente, é óbvio que Eurípides Barçanufo já faz parte do meu dia a dia, inclusive, é o mentor espiritual do Consolador de Jandira, a casa a qual eu frequento, mas ter a oportunidade de falar sobre Eurípides Barçanufo de um ponto de vista de estudo me dá e me deu a oportunidade de me aprofundar muito mais, né, em Eurípides Barçanufo. Eu recomendo a você, espírita ou não espírita, porque a Semana Espírita é justamente com esse fim, para poder divulgar assuntos importantes e relevantes à doutrina espírita, independente da sua religião, para que leia um pouco de Eurípides Barçanufo. Se você não quer ou não consegue ainda entender ou acreditar nas coisas do espírito, entenda e se inspire no que ele fez e no que ele faz com relação à caridade. É matéria para todos nós, estudiosos ou não, espíritas ou não, mas todos aqueles que querem ter um modelo atual, né, entrada do século XIX para cá, precisa passar por Eurípides Barçanufo sem sombra de dúvidas. E, obviamente, que também é difícil para mim não misturar os assuntos. Eu vou tentar aqui não atravessar os assuntos dos próximos palestrantes, que todos eles têm o seu trabalho para poder fazer, e eu vou me ater exclusivamente, então, a esse homem educador e médico. Médico não de formação, porque ao longo desse nosso estudo de hoje, vocês vão entender que Eurípides Barçanufo não chegou a fazer a faculdade de medicina e ele trabalhou muito mais para o lado da homeopatia, sempre intuído, né, por uma outra figura maravilhosa, que é Bezerra de Menezes. Mas a gente chega lá, tá bom? Como é uma biografia, muitas vezes esse seu amigo aqui de memória fraca vai precisar recorrer aos seus rabiscos. Então, vocês, por favor, não fiquem tristes por isso. Eurípides Barçanufo nasceu em 1º de maio, hoje dia do trabalhador, de 1880. Seu pai, Hermógenes Ernesto de Araújo, conhecido lá em Sacramento, onde nasceu Eurípides Barçanufo, uma pequena cidade no Triângulo Mineiro, como seu Mojico. A mãe, Dona Jerônima Pereira de Almeida, conhecida como Meca. Essa união de Mojica com Meca geraram 15 filhos. 15. O terceiro desses 15 filhos veio encarnado como Eurípides Barçanufo. E eu repito, encarnado, oriundo de uma pleiade de espíritos crísticos, na categoria de crísticos, como Bezerra, como São Vicente de Paula, e tantos, a Santo Agostinho, e tantos outros que formam esse conjunto de espíritos em função da sua pureza elevada, do seu entendimento elevado, da sua proximidade com o amor e com a caridade absurdamente elevado. A cidade de Sacramento, inclusive, já tem uma história de formação bastante religiosa e bastante curiosa no que diz respeito a como ela foi montada. Um padre católico resolveu de que precisava expandir e apoiar alguns moradores distantes de onde estava a base dele na época. Então, ele pede autorização para o bispo consulta
D. João VI, e aí recebe a carta dizendo que ele poderia construir essa capela, e ali, em volta daquela capela, então, nasce a cidade de Sacramento. Eurípides nasce, então, ali em Sacramento, e logo e rapidamente vê-se que é uma pessoa diferenciada. Ele é uma criança diferente. Desde muito cedo, desde tenridade, ele aprende muito rápido. Tudo que é ensinado pelo professor, ele tem uma facilidade muito grande de entender, e por causa disso, então, ele, quando estudava no Colégio Miranda, ele estudou nesse Colégio Miranda o equivalente nosso hoje, né, ao ensino fundamental e o ensino médio. E ele, já desde o ensino fundamental, ele era o assistente do professor. Então, as crianças que tinham dificuldade para entender a lição que era ministrada naquele dia, então, o pequeno Eurípides ia até lá e ajudava aquela criança. Já na fase do ensino médio, quando faltavam professores, o próprio Eurípides ministrava as aulas. E assim ele foi desenvolvendo o seu conhecimento, aprendendo, surpreendendo a todos com tanta esperteza. E quando ele está para terminar o ensino médio, os pais de Eurípides são chamados na escola e lá vão preocupados, né, achando que talvez seriam surpreendidos com alguma má notícia com relação a Eurípides. De repente, não tivesse ele conseguindo aprender. Então, o pai e a mãe vão muito preocupados, seu Mujico, e chega lá, o diretor do colégio diz a eles que, olha, eu não tenho mais o que ensinar, essa escola não tem mais o que contribuir para o ensinamento do seu filho. Então, seu Mujico hospeda, nessa época, também um médico homeopata na casa dele, e o querido Eurípides fica ali envolvido com os livros que esse médico trouxe, e ele decide que quer ser médico, né? Fala da sua vontade ao seu pai, e o seu pai leva ele até o Colégio da Marinha para que ele, então, pudesse cursar a medicina. Com licença, só um segundo. Com tudo resolvido, ele volta para casa e, quando conta a notícia de que ele iria se afastar, né, da residência, do núcleo familiar, para estudar medicina, a mãe, que já tinha, desde que começou a engravidar e a parir, ela desmaia, porque ela tem casos recorrentes de desmaio, logo depois do primeiro filho. E aí Eurípides, muito preocupado com a mãe, então ele resolve desistir da medicina, do estudo, no formato normal, tradicional, de colégio da medicina, mas não deixa do interesse da medicina, justamente porque a mãe tinha esses problemas de desmaio, e uma das coisas que ele queria muito era poder, então, ajudar a mãe, contribuir de alguma forma para que a mãe deixasse de ter esses desmaios. Bom, então é por isso que o médico, na verdade, do nosso querido Eurípides, entra aqui como conhecimento, como intuição, e não como formação. Ok? Bom, Eurípides, então, segue os caminhos dele e começa a se dedicar
ao estudo também da medicina. Notem, Eurípides é autodidata. Autodidata ainda talvez nem seja a palavra, porque autodidata é aquele que aprende sozinho, sem a interferência, né, de um mestre, de um professor naquele assunto. Eurípides é um pouco mais do que isso. Eurípides, como espírito elevado que é, traz para essa reencarnação natural dele, nativo nele, conhecimentos adquiridos em outras vidas, em outras encarnações, lá no terceiro século, no século III. Existem vários livros que mencionam e que fazem referência a reencarnações passadas de Eurípides, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, que é para eu não atrapalhar o meu próximo amigo que virá fazer os estudos na sequência. Mas esse conhecimento, né, que a gente tratou como autodidata, para vocês terem uma ideia do nível, ele foi autodidata em medicina, direito, astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais, ciências físicas e naturais e literatura. Autodidata em tudo isso que nós falamos. Autodidata. Ele simplesmente traz para esta reencarnação a bagagem, a preparação que ele teve de reencarnações passadas. Necessárias, absurdamente necessárias, para que ele desenvolvesse as tarefas e as atividades às quais ele foi conclamado a vir nesse nosso planetinha e trabalhar aqui por esse curto espaço de tempo que passou aqui entre nós, né? Ele fundou, como educador, ele fundou, junto com mais outros amigos, o Liceu Sacramento. Já ali, ele sempre colocou as crianças mais necessitadas em primeiro lugar. Então, nesse Liceu Sacramento, ele já compactuava de algumas ideias novas com relação à forma e o formato de ensino, mas ainda não tinha isso muito bem desenhado. E é muito bem obrigado o Liceu Sacramento, junto com seus outros sócios, até que Eurípides Barçanufo se assume espírita. A partir do momento que ele se avisa e comunica a todos os seus pares, a todo mundo que está por perto dele, de que ele é espírita, o que acontece é que, naquela época, ser espírita era um problema bastante grande. Você, naquela época, espírita, corria o risco, inclusive, de ser preso, né? Bezerra de Menezes passou grande parte do tempo dele lutando para poder alterar algumas orientações no Código Civil do Brasil para poder tirar referências de que instituíam o espiritismo enquanto crime. Foi um dos trabalhos importantes que Bezerra de Menezes fez enquanto presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele vai, Eurípides, e anuncia para o mundo que ele é espírita e, junto com isso, todos os seus dons mediúnicos aflorados. Então, você imagina o que aconteceu. Rapidamente, as pessoas que estudavam no colégio junto com os outros filhos de outros fazendeiros, uma influência
da Igreja Católica muito forte na cidade de Sacramento. Então, começa a esvaziar o colégio, né? Começa a esvaziar o colégio para de dar dinheiro, as dívidas vão crescendo, e aí Eurípides está lá deprimido, chateado, a ponto de já entregar o prédio, né? Porque os alunos simplesmente pararam de chegar, e ele sente, está lá em casa, na casinha dele, lá, e ele sente a presença muito forte de algum espírito, e ele automaticamente pensa com ele, puxa, mas eu estou tão deprimido, com a minha vibração tão baixa, que muito provavelmente esse espírito que está tentando se aproximar é um espírito que não é muito legal. Então ele meio que afugenta, né, a ideia desse espírito. E curioso que, ainda assim, esse espírito então coloca ele em estado de vigília, né, coloca ele em estado de sonolência, e ele então psicografa o seguinte texto que eu vou ler para vocês. Meu filho, não feche a escola. Apague da placa o nome atual, que era Liceu Sacramento, né? Que ainda guarda resquícios da vaidade humana, e coloque Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras. E monte um curso de astronomia. E repetiu, monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. E assinou Maria, serva de Deus. Ali nasce o Colégio Allan Kardec, que ensinava o espiritismo, ensinava a astronomia e também ensinava matemática, português, literatura, ciência, latim, francês, inglês, história do Brasil, história das religiões e o espiritismo. Gratuitamente, para todas as crianças que faziam presença naquele lugar. E aí acontecia um fato curioso, e que ao longo dessa semana vocês, com outros parceiros, outros amigos queridos, vocês vão entender melhor. Barçanufo, durante as aulas, ele desdobrava. E os alunos, então, já sabendo, porque eles também estudavam sobre o espiritismo, eles, então, viam aquela situação de desdobramento, e aí, quando Eurípides voltava, né, do desdobramento, ele narrava para os alunos dele o que tinha acontecido durante aquele desdobramento. Então, ele dizia, olha, estive em tal lugar, pessoa, fiz um parto, porque Eurípides também era chamado demais para poder ajudar nos partos, justamente por causa daquela sua inclinação à medicina e a mediunidade de cura muito presente em Eurípides e Barçanufo, que também vocês terão a oportunidade de estudar juntamente com outros palestrantes, outros conduzidores dos estudos durante a semana do Espiritismo. E ele tem até uma história curiosa, que ele estava desdobrado, e desdobrado ele foi até um lugar, até uma casa, onde tinha um trabalho de parto uma mulher, e essa mulher estava numa posição, o feto numa posição muito difícil, e Eurípides, então, desdobrado, esteve naquela casa e ajudou a fazer o parto. Quando ele desdobra, os alunos ali em volta, ele diz, ó, presta atenção, chegará aqui um senhor, na verdade ele já está vindo, está no caminho, está chegando aqui nas escadas, ó, desceu do cavalo, subiu as escadas, a hora que ele bater na porta, vocês se levantem
e o cumprimentem saudosamente, sentem-se e esperem. E o homem vem, e o homem bate na porta. Quando abre, diz para Eurípides: professor Eurípides Barçanufo, o senhor precisa me ajudar, minha mulher está em trabalho de parto, um trabalho de parto bastante difícil. O senhor precisa correr comigo lá, minha mulher está muito mal. E aí Eurípides diz: não se preocupe, eu já estive lá, você é pai de um lindo menino, sua mulher está ótima, o bebê está ótimo. E ele, né, o homem, o marido, dizia: mas como? Como que o senhor esteve lá? Porque o caminho é só um, não tem dois caminhos. Eu não vi o senhor nem vindo nem voltando. E aí, não acreditando no Eurípides, ele pega pelo braço de Eurípides e meio que sai arrastando Eurípides e leva Eurípides, que vai, obviamente, educado, polido como ele era, ele vai junto com esse homem até a casa onde ele esteve desdobrado. E quando ele chega, a mulher então vira para ele e diz: ô professor Eurípides, não precisava se preocupar em retornar até aqui nossa casa, o caminho é tão distante, deixar suas aulas. Eu estou ótima, meu filho também está ótimo. Pode ficar despreocupado. Então, ele se desdobrava, se materializava. E é por isso que eu falei para vocês no começo, que se a gente for falar só de Eurípides e das suas competências mediúnicas, qualificações, qualidades mediúnicas, características mediúnicas, eu passo o resto da minha vida e não consigo terminar de formular. Então, ele, desdobrado, se materializou, ajudou no parto, voltou para o colégio e conversou isso com os alunos, e exatamente da forma como ele disse, aconteceu. E esses desdobramentos eram muito comuns para Eurípides. Ele é conhecido como o maior exemplo, né, de características mediúnicas de desdobramento e materialização. Esse caso que eu contei para vocês mesmo agora há pouco, num dos filmes que eu assisti para poder entender um pouco melhor Eurípides, né, é o próprio esse nascido quem narrou em primeira pessoa. E eu fico pensando aqui, e é um objeto de estudo para vocês também pensarem. Esse colégio tinha tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Porque é um colégio espírita, onde se ensina estudo religioso e espírita, onde se faz o evangelho do Cristo pela ótica espírita às quartas-feiras. Às quartas-feiras. Era para não ter ninguém. Esse colégio, que existe até hoje, inclusive, não deveria existir, porque razões para isso não acontecer eram várias. E ainda assim, ele existiu. E aí eu penso e levo isso como objeto de estudo para vocês também. Os alunos que estavam lá, os alunos que participavam, porque quando ele desdobrava, esses alunos serviam como médios de sustentação. Eles mantinham o pensamento elevado, firme, as orações sempre prontas, enquanto Eurípides dava asas ao seu espírito. Esse colégio existiu, será que só para ensinar matemática? Quantos e quantos daqueles que aprenderam com Eurípides e eram médiums também envolvidos com Eurípides, não estão hoje trabalhando na espiritualidade pelo bem e pelo apoio da causa espírita e de todos nós que ainda estamos encarnados, não é? Nada por acaso. Motivos para não funcionar não faltam. Mas, ao contrário, e contrariando tudo isso, ainda assim, o colégio continua existindo. Fora essa questão do educador, tinha também como característica muito forte a mediunidade de cura.
Barçanufo fez várias curas, e uma delas, logo que ele começa a frequentar a casa espírita do senhor Mariano, que era tio dele, ele é intuído de que precisava ajudar alguém com o nome Carlos, e vai até o lugar onde esse homem acometido de lepra morava, e ele vai lá, chega lá, aquele homem está à míngua, passando necessidades, e ele e o tio levaram algumas coisas para ele, de alimento, água, e na hora de ir embora, depois de um passe que Eurípides Barçanufo dá nesse homem chamado Carlos, Eurípides Barçanufo beija a testa dele e vai embora. Esse é o primeiro caso de cura atribuída a Eurípides Barçanufo. Eu esqueci de falar para vocês que, durante a época em que Barçanufo estava à frente do colégio Allan Kardec, um padre, isso acontecia muito comumente, mas um padre muito conhecido na região de Campinas, foi até a cidade de Eurípides Barçanufo por causa dos problemas do espiritismo, né, que eles achavam que o problema do espiritismo, e desafiou, então, Eurípides Barçanufo a debater em público, né, a causa do espiritismo. Em que pese que aquele homem, o padre, vários desaforos já tinha feito a pessoa de Barçanufo, mas Barçanufo não se importava com isso e nunca tinha criado ou dentopado nenhum tipo de embate. Mas quando ele entende de que a causa espírita era que estava sendo desafiada, ele participou com esse padre. Eu vou colar aqui o nome do padre, que eu não me lembro ele agora, Padre Feliciano Iag, né? Quase 2.000 pessoas assistiram aquele embate, e quando terminou, o pessoal queria carregar Eurípides Barçanufo nas costas em praça pública, porque de tão superior que era a forma como ele se comunicou naquele momento, intuído por Santo Agostinho, e de tal maneira que até os homens mais simples entenderam perfeitamente o que ele falava. A frase é que ele destruiu os alicerces da filosofia da época, né, nesse embate junto com o padre. Isso me remete a uma coisa curiosa, quando, e vocês vão estudar isso depois, na conversão para o espiritismo, uma das coisas que mais deixavam Eurípides Barçanufo preocupado era que ele não entendia as bem-aventuranças, né, o Sermão do Monte. E uma das coisas que ele pede para se tornar espírita é, puxa, eu gostaria que alguém, João Evangelista, só isso, né? João Evangelista em pessoa, viesse aqui e me falar sobre as bem-aventuranças. E da mesma forma, nesse embate com esse padre, ele falando a uma multidão, 2.000 pessoas, e fazendo com que as pessoas mais simples ainda consigam entender o que ele diz, remete um pouco, né, a Cristo, quando falava aos seus seguidores e tentava mostrar como era o amor, a caridade, a vida além desse corpo físico. Essa foi só uma das dores de cabeça que Eurípides teve com relação à justiça. Ele, então, já com muito conhecimento da medicina, com esse dom maravilhoso da cura, montou a farmácia, que era uma farmácia homeopatia espírita. E ela chamava, vou achar o nome da farmácia. Aqui. A farmácia espírita Esperança e Caridade. Com os conhecimentos de medicina. Intuído Bezerra de Menezes, ele então monta essa farmácia homeopática. Inclusive, ele comprava muitas das coisas aqui em São Paulo, naquela Casa Fretan, eu acho que Casa São Bento, não me lembro bem agora. Era aqui que ele comprava os produtos que ele usava, inclusive, lá. E ele curou muita gente. As pessoas faziam fila, chovia gente
na farmácia de Eurípides Barçanufo de Duas Portinhas. Nunca cobrou R$1 de ninguém. Nunca. Ele nem usava aquela máxima de que, não, quem pode paga, quem não pode, não. Ele nunca cobrou R$1 de ninguém. E as pessoas se surpreendiam muitas vezes, porque quando chegavam na farmácia, o remédio daquela pessoa estava pronto. Ele já sabia que a pessoa ia até lá. E tão fantástico era o movimento de pessoas na farmácia, que logo, rapidamente, os farmacêuticos em volta, principalmente um de família rica, tinha uma das farmácias mais bem montadas na região, vazias, moveram uma ação segunda já contra Eurípides Barçanufo como exercício legal da medicina. E é curioso que ninguém conseguiu, nenhum juiz, ou se julgou, ou disse que era incompetente para julgar aquela causa, ou simplesmente não quiseram julgar, porque eles entendiam que não era exercício legal da medicina, e, ao mesmo tempo, Eurípides fazia muito mais bem do que mal àqueles que procuravam. No final das contas, foi extinta essa ação e Eurípides nunca foi julgado por ela. Ele acabou, por pressões locais, do comércio local e também da Igreja Católica, ele moveu a farmácia para a fazenda, onde acabou virando, uma casa espírita que até hoje é tocada pelas irmãs, pelas sobrinhas dele. Eurípides Barçanufo é esse misto de amor, de conhecimento, de dedicação ao próximo, e faleceu, volta à pátria espiritual, vítima da gripe espanhola, no dia 1 de novembro de 1918, às 5h30 da manhã, com 38 anos de idade. Volta nosso irmão Eurípides Barçanufo à pátria espiritual. Deve ter sido uma festa, deve ter sido recebido nos braços e com os carinhos de Bezerra, de Vicente e de tantos e tantos outros, Santo Agostinho, amigos espirituais que até hoje continuam trabalhando e cuidando de nós. E não é por acaso, e não é gratuitamente, que estamos falando de Eurípides Barçanufo, médium de cura, que morreu de gripe espanhola, uma pandemia que matou milhares de pessoas no mundo, justamente quando nós aqui, o mundo, novamente está mergulhado nessa pandemia do Covid. Tenham fé e esperança de que o nosso irmão querido Eurípides Barçanufo está à frente também dessa batalha no plano espiritual, nos trazendo conforto, acalanto e cura para aqueles que podem e passam pelo merecimento nesse processo de cura, a cada um de nós. Espero que tenhamos todos a mente voltada para Eurípides, toda vez que durante essa época difícil nós estivermos sendo submetidos a qualquer tipo de sofrimento, ou por nossa própria, ou pela causa de alguém, ou de algum parente, de algum amigo, de alguém ente querido que esteja cometido por essa doença. Eurípides continua sempre junto com os outros espíritos do bem, trabalhando para cada um de nós. Louvado seja Deus, que nos deu a possibilidade hoje de falar um pouco, elevar os nossos corações e os nossos pensamentos até esse querido amigo
Eurípides Barçanufo. Que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês tenham uma semana produtiva e que vocês busquem a felicidade a cada dia, porque a felicidade é um processo que está em você e não no outro. Se esforce para ser feliz. Fiquem com Deus. Muito obrigado por terem me ouvido e até a próxima, se Deus quiser.